Sejam muito bem-vindos, amados meus, à aula 2 de atualidades, focado aí na dissertação do concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. Nessa aula, o assunto que nós vamos tratar é sobre saúde. Conforme eu disse, nós vamos trabalhar cada um daqueles pontos. E o assunto de hoje é saúde. Algumas pessoas estudam para a redação por meio de chute, como se fosse roleta. Ou seja, fica querendo entender qual assunto pode cair na prova. Sim, se você tem uma ideia, fala esse assunto pode cair na prova e vai escrever sobre isso, vai te ajudar. Porém, você não pode ficar preso a um sorteio, a uma perspectiva do que é possível cair e do que não é. Na verdade, o seu norte a ser seguido primordialmente para não cair em surpresas é o edital. O edital é que é o norte. E lá no edital está falando saúde. Então você tem que saber sobre saúde. E a minha intenção nessa aula é exatamente isso. Que no final dessa aula você tenha conhecimento e informações suficientes para escrever sobre uma redação, uma dissertação sobre qualquer tópico sobre saúde solicitado pelo seu examinador. Beleza? Tá? Então você vai ter elementos e informações que você consegue, a partir daí, escrever uma dissertação sobre os respectivos assuntos. Focado naquilo que o edital pede, ou seja, nos seus aspectos históricos, no que é relevante, no que é atual, na vinculação com outras áreas. Então isso é sempre o nosso caminho, o nosso norte a ser seguido para fins de prova. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Iniciar os nossos trabalhos. Os aspectos, as vinculações históricas da saúde. Quando nós falamos em história da saúde, o assunto ele é razoavelmente grande, mas para fins didáticos eu preferi dividir em 2 pontos. Tá? Então eu vou dividir em antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial é o período mais longo, desse contexto da história da saúde. E a história da saúde se dá pelas práticas no campo da saúde. Então, nós tínhamos lá no início, quando a gente começa a se preocupar mais com isso, teorias como, por exemplo, a teoria miasmática, onde que a doença estava no ar, tal. Mas, em 1673... a saúde passa a ter uma verdadeira evolução. Por quê? Porque neste ano foi descoberto a bactéria. Então, a saúde como nós temos hoje, ela parte do descobrimento inicial da bactéria. E esse descobrimento entra numa era que eu chamo de era bacteriológica. Certo? Por quê? Porque você passa a ter uma era aonde que você passa a caracterizar as doenças a uma causa. E qual era a causa? A causa era a bactéria. Depois vai descobrindo outras coisas, como o vírus, por exemplo. Aí a causa passou ou ser a bactéria ou passou a ser o vírus. E assim sucessivamente. Ou seja, nós entramos em um modelo onde que nós entendíamos o processo saúde-doença de forma unicasual. Esse é o termo. Nós entendíamos de forma unicasual, ou seja, a doença tinha uma única causa. Era isso. Beleza? De boa? Ok. Aí nós tivemos as guerras, tal, a Primeira Guerra, o período entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Dentro do período da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ações de desenvolvimento na saúde, do conhecimento da saúde humana feita pelos nazistas de forma altamente cruel e desumana. Como assim, Kennedy? Você tem aí conceitos históricos onde que nazistas pegavam judeus e faziam experiências no campo da saúde dos seres humanos. Abriam judeus vivos, por exemplo, para ver como que os órgãos humanos funcionavam. Então, você tinha uma parte altamente cruel desse processo, mas também não podemos ser hipócritas e achar que não vamos utilizar o conhecimento que a nós foi entregue
por essa ação nazista. Nós usamos esse conhecimento sim. Agora, nós só não admitimos, vinculados à perspectiva dos direitos humanos, que esse processo possa se repetir e repudiamos qualquer tipo de aspecto dentro dessa ideia, dessa escolha de escolher categoria de seres humanos para testes médicos ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas, durante esse período, nós tivemos sim um boom no desenvolvimento do conhecimento no campo da saúde, tá? E os nazistas tiveram uma importância nisso, tá? Mais especificamente os judeus, né? Porque eles que sofreram as ações dos nazistas para ofertar esse conhecimento para a humanidade proveniente de uma perspectiva altamente cruel, né? Beleza. E aí o que é que vai acontecer? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos lá uma tentativa de reorganizar o planeta num aspecto mais de paz, né? O povo sofreu muito durante essas guerras, né? E dentre elas, nós sabemos que surgiu a ONU, surgiu juntamente com a ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza, tal. Mas, em 7 de abril de 1948, ou seja, a Segunda Guerra acaba em 45, em 48, né? A ONU já sendo criada, já existia, ela vai então estabelecer, vai originar a famosíssima Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS surge em 48 dentro da ONU, beleza? Tá. Sendo que a sua sede fica em Genebra, na Suíça. De boa? Beleza? Ok. Então a OMS foi criada, tá. Só que aí entra o principal fato no campo da saúde mundial que vai mudar as perspectivas da saúde do planeta, entre elas as do Brasil. Vai acontecer lá no Cazaquistão, na cidade de Alma-Ata, a famosíssima Conferência de Alma-Ata. Alma-Ata, Conferência de Alma-Ata, cidade do Cazaquistão. Essa conferência vai acontecer em 1978. Outro dia desse, 78. 78. Perfeito? Se brincar, você já era nascido em 78. E é aqui que muda o conceito de saúde, que nós estamos tentando trabalhar aqui com você. Em Alma-Ata, passa a modificar a perspectiva do processo saúde e doença. Porque lá nessa conferência, já com a influência da OMS, já com várias produções científicas sobre o campo da saúde, passa a modificar a ideia da unicasualidade, que vinha antes da Segunda Guerra, para uma perspectiva de multicasualidade. Ou seja, o processo saúde e doença passou a ser identificado como várias causas, e não uma única causa. Essas várias causas ficou chamado, por favor, sublinhe, determinantes sociais da saúde. Esses determinantes sociais da saúde são várias causas, vários aspectos, né? Eu posso citar aqui, só a fim de exemplo, a gente vai ver mais detalhado daqui a pouco, mas educação é um determinante social de saúde, né? Esporte, prática esportiva é um determinante social de saúde. Trabalho, emprego, renda é determinante social de saúde, né? Entre vários outros aspectos são determinantes sociais da saúde. Ou seja, passou a identificar, a entender que o processo saúde e doença não vem só de uma única causa, não é só a bactéria, não é só o vírus, mas sim vários fatores nos geram nesse aspecto do processo saúde e doença. Inclusive esse processo saúde e doença, ele muda no contexto da realidade em que as pessoas estão. Então ele muda no contexto histórico, né? E no contexto geográfico, certo? Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Por exemplo, alimentação. Alimentação na década de 70 e 80 no Brasil, o principal problema era a falta de alimentos e
uma ausência de segurança alimentar. Então você tinha muitas pessoas que passavam mal por conta disso, tal, não tinha alimentos, esse tipo de coisa, né? No século XXI que nós estamos, o problema não é mais a ausência do alimento, não mesmo. O problema hoje também não é necessariamente a falta de segurança alimentar, não mesmo, né? O problema hoje é o excesso do alimento, ou seja, nós comemos muito e mal, né? Isso nos dá um outro determinante social, tá? Então, há algum tempo atrás, a obesidade, por exemplo, não era um problema, né? Hoje, a obesidade pode ser um problema, tá? E assim sucessivamente, beleza? Há algum tempo atrás, por exemplo, ser sedentário, né? O sedentarismo não era problema. Por quê? Porque as pessoas andavam, as pessoas faziam isso, faziam aquilo. No século XXI, que tudo ficou mais fácil, o sedentarismo passou a ser um problema, né? Então, você passa a ter mudanças dentro desse contexto dos determinantes sociais da saúde. E o que eles fazem? Eles buscam conhecer quais são as iniquidades, ou seja, quais são os problemas que pode ocasionar a doença no ser humano. Essas iniquidades podem vir de diversos aspectos, de diversos pontos. Por exemplo, água. Água pode ser uma iniquidade, como pode ser uma solução. A água do Distrito Federal, a água torneiral do Distrito Federal, ela é de boa qualidade. Mas nem em todo lugar do Brasil você tem uma água torneiral de boa qualidade. Então é uma iniquidade. A gente precisa solucionar isso. Entendemos? Saneamento básico. Nós estamos no DF. O DF também é um exemplo de saneamento básico, tirando, né, os novos condomínios, tal, aqueles que surgiram de forma irregular e tal. Mas nós temos ali um saneamento razoável. Agora, se você vai para o resto do país, você não vai ver o mesmo saneamento básico acontecendo, né, com o tratamento de esgoto, tal. Você não vai ter isso. Né? Então, é necessário a gente ver essa iniquidade e tentar solucionar esse problema. Ou seja, a saúde sai da perspectiva de dentro do hospital e passa a ter uma visão mais geral sobre a perspectiva de saúde pública como um todo. Beleza? Então, essa ideia, resumidamente, é o seguinte. Nós saímos, então, de uma perspectiva antes de alma ata, de unicasualidade, uma única causa, doença, um agente etiológico, né, causa essa doença, seja ele um vírus, seja ele uma bactéria, seja ele um protozoário, beleza? Tá? Passamos então, a partir de 1978, a ideia de multicasualidade, ou seja, nós passamos a ter a ideia de que são vários fatores que ocasionam e mudam o processo de saúde e doença. A gente chama esses fatores de biopsicossociais, ou seja, são fatores biológicos, são fatores psíquicos e são fatores sociais que estão à nossa volta. Tá? Essa ideia de biopsicossociais, esses fatores, essa multicasualidade, gera aquilo que nós podemos chamar de determinantes sociais da saúde. Tá? Que é o que determina o nosso processo saúde e doença. Tá? E esses determinantes buscam as iniquidades para quê? Para tentar solucioná-las. Simples assim. Sendo que essas iniquidades mudam no tempo e no espaço, porque esses determinantes mudam no tempo e no espaço, porque o ser humano muda no tempo e no espaço por ser um organismo vivo. Beleza? Então isso vai entrar. Agora, essa ideia que sai lá de alma ata, ela vai ter forte influência no Brasil. Tá? Forte influência no Brasil. Entre essas perspectivas de influência, só para os encargos de consciência do professor, eu vou citar aqui a reforma sanitária, que foi um movimento popular, tá? Ou seja, não era um organismo público, nem nada disso, era um movimento popular, um movimento de pessoas, né, que começaram a tentar trazer para o discurso, para a discussão pública no Brasil, né, década de 70, lembrando que a gente estava em período militar durante a década de 70, então eles tentavam trazer essa discussão pública para o Brasil de como que a saúde deve ser dada, vinculada a essa ideia da multicasualidade, né, e uma tentativa do aspecto de desenvolvimento da saúde pública no Brasil. Tá? Essa ideia vai ser ouvida, então, principalmente lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, né?
Essa conferência já vai estar acontecendo, então, na redemocratização do país, né, governo Sarney. Então, essa conferência, ela acontece e ela pega tudo aquilo que a Alma Ata já tinha colocado, tudo aquilo que os reformadores sanitários tinham colocado, e elas colocam no papel essas ideias. E todas essas ideias é encaminhada aos constituintes. Quando chega na mão dos constituintes, que vão escrever a Constituição de 88, basicamente eles dão Ctrl+C, Ctrl+V as ideias desta conferência, e aí coloca o campo da saúde no Brasil. E aí o campo da saúde no Brasil vai ser colocado constitucionalmente vinculado às perspectivas dos determinantes sociais de saúde e os combates às iniquidades. De boa? Tranquilo? Tá? E isso, quando chega no Brasil, começa pela Constituição. Então vamos a ela, né? Lá na Constituição ele começa a dizer o seguinte, quando a gente falou da saúde, ó, primeira coisa a gente tem que saber identificar. A Constituição fala no artigo 194 sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social é um gênero dentro da Constituição, beleza? E esse gênero tem 3 espécies. Então, dentro da Seguridade Social, nós temos a saúde, nós temos a previdência e nós temos a assistência social. Historicamente, no Brasil, a saúde surge colado com a previdência, tá? Colado com a previdência. Começa lá, né, voltado para os aspectos de união entre previdência e saúde. Quem tinha direito à previdência tinha direito à saúde, tá? Então a gente tem aí aspectos como o INPS, né, que tinha essas duas perspectivas historicamente no período militar, tá? Que tinha a união entre saúde e previdência. E ainda no período militar, há a separação. Então o INPS passa a ter responsabilidade só da previdência, e aí cria-se um novo instituto, que é o INAMPS, que passa a ser responsável pela saúde, tá? Então, historicamente, previdência e saúde vieram juntos, tá? Separação, período militar, INPS assume só a parte de previdência, antes ela assumia os dois, previdência e saúde, e INAMPS passa a assumir só saúde, é que há a separação. E é assim até hoje, nós temos previdência e Sistema Único de Saúde hoje. Beleza isso? Show, tá? Agora, esses dois separados, juntamente com a assistência social, estão dentro do mesmo gênero, que é a Seguridade Social. Então a Seguridade Social tem isso, e qual é a característica delas? Bastante simples para a gente entender. Que saúde é direito de todos e dever do Estado. Primeira coisa, saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando é todos mesmo. No Brasil é todos mesmo. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, tanto faz. No Brasil é todos. É ser humano, tem direito no Brasil. Tranquilo? E independentemente de contribuição. Não precisa contribuir nada para isso. De boa? Tranquilo? Tá. Assistência social. Assistência social é de todos, mas de todos que necessitam. Simples, tá? De todos que não é todo mundo. Tá? No momento eu não necessito, então ela não me atende. Mas caso eu venha necessitar, ela vai me atender. Seja uma assistência social básica, que a gente conhece mais, né? Porque tem relação aí, sendo bem simplista, relações com ações de benefícios sociais, como por exemplo o Bolsa Família, ou uma assistência social especializada, que tem a ver com a proteção de direitos do indivíduo, tá? Mas, se eu precisar, a assistência social, ela servirá para mim, servirá para você, caso necessite, tá? E a Previdência, e ela também não precisa de contribuição, né? Ou seja, quem recebe o Bolsa Família não precisa contribuir para ter direito ao Bolsa Família, tá? Porém, todavia, contudo, para manter essa máquina funcionando, porque essa máquina, ela precisa funcionar, para manter essa máquina funcionando, tem que ter uma entrada de dinheiro, né? Como assim a saúde é ofertada, a assistência social é ofertada e ninguém tem que contribuir nada com isso? Na onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem principalmente, entre outros lugares, mas principalmente do terceiro ponto aqui, que é da Previdência Social. Por quê? Porque a Previdência Social é só para quem contribui. Eu só tenho direito à Previdência se eu contribuir. Se eu trabalho, eu sou obrigado a contribuir. É simples assim. Então, essa contribuição ela é obrigatória, né? Ela é caráter compulsório. Esse caráter compulsório da Previdência Social alimenta economicamente a saúde,
alimenta economicamente a assistência social e alimenta economicamente a própria previdência social. É por isso que quando a gente vai para a administração financeira orçamentária, os aspectos da própria Constituição Federal sobre isso, e a gente estuda o campo do orçamento dessas três áreas, a gente estuda elas dentro da Seguridade Social, porque o orçamento dessas três não podem ser dissociados, porque elas provêm basicamente da mesma fonte, que é da Previdência Social. De boa? Tranquilo? Show! Show! Apagar um pouquinho aqui só para continuar aqui. Beleza. Né? E aí, olha como que funcionam as coisas. Isso está lá na Constituição, Seguridade Social. Vamos para as informações da saúde propriamente dito. Quando nós vamos para as informações da saúde propriamente dito, a gente viu que a Alma Ata falou de um tal determinantes sociais da saúde. E como eu afirmei, isso vai ser levado pela 8ª Conferência para os constituintes, e os constituintes irão colocar isso na Constituição. E como é que eles colocam isso na Constituição? Se você pega o artigo 196 que inicia o processo de saúde, olha o que ele fala. Ele fala assim, a saúde é direito de todos, dever do Estado. E aí ele fala, garantido mediante, olha que lindo, políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos da doença. Políticas sociais e econômicas. Não é políticas de saúde, é políticas sociais e econômicas. Quando eu oferto uma melhor educação, é uma política social. Quando eu oferto assistência social, é uma política social. E econômicas. Quando eu busco trabalho, emprego para as pessoas, é uma política social que vai claramente reduzir o risco de doença no país, beleza? São os determinantes sociais sendo aplicados na própria Constituição. Né? Isso vai ser mais claro ainda na Lei Orgânica da Saúde, uma delas, né, são duas, mas a 8080 nos chama mais atenção, que é exatamente esses determinantes sociais aplicados na própria 8080, porque lá vai dizer determinantes e condicionantes, na 8080 fala, são determinantes e condicionantes, tá? Basicamente ela está falando, são determinantes sociais. Existem várias formas de entender os determinantes. Nesse momento, vou trazer a 8080 porque me parece mais tranquila. E o que eu quero que você entenda é que quando ela falar no artigo 3º, ela fala assim, os níveis da papapá expressam a organização social e econômica do país, através dos seus determinantes e condicionantes. Aí ela fala, entre outros, ou seja, ela me dá um rol exemplificativo. Ela não fecha quais são os determinantes e condicionantes da saúde. Ela fala, entre outros. Aí ela vem dizer, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. Entre outros, são determinantes sociais da saúde. A saúde não está fechada em si mesma, tá? Tanto é verdade que, por exemplo, se pega aqui atividades físicas, a atividade física foi acrescentada, salvo engano, há 4 anos atrás, aqui na 8080. Não estava escrito aqui na 8080 atividade física. Foi acrescentada porque entendeu a sua importância em um país sedentário. Beleza? Então isso é altamente importante para garantir a todas as pessoas um bem-estar físico, biológico, mental, mental, biopsicossocial, social, né? Social para todos, ou seja, físico, mental e social. Fechou? Tranquilo? Pronto, esses são os aspectos históricos saindo, né, da Segunda Guerra Mundial, entrando na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, aplicando isso. Isso gera algumas consequências reais ao Brasil. E entre essas consequências, nós temos que ver alguns tópicos relevantes para você conseguir escrever bem uma redação. Entre esses tópicos relevantes, a primeira é que o financiamento da saúde pública no Brasil, saúde pública, ela é tripartite. Ela é tripartite. Por que ela é tripartite? Lembra que tem um vínculo direto com a Previdência? Lembra? Né? Porque a Previdência que mantém todo o rol da Seguridade Social funcionando. Então ela é tripartite automaticamente. Por quê? Porque quem vai colocar dinheiro dentro da Seguridade Social são as empresas, 1, são os trabalhadores, 2, e o governo, 3. O financiamento é tripartite. Está lá
você estudou administração financeira orçamentária, você vai ver isso com mais calma também lá, tá? Mas é isso que você precisa saber, o financiamento da saúde pública no Brasil é tripartite: trabalhadores, empregadores, as empresas e o governo. De boa? Tranquilo? Ok, agora, nós temos uma gestão dessa saúde pública bastante interessante. A primeira informação que eu quero que você lembre é que é uma gestão descentralizada, ou seja, a gestão da saúde não está na mão de uma única instituição. Deixa eu voltar um pouquinho no aspecto histórico. Durante o período militar, todo o aspecto da saúde pública estava na mão do governo federal. Era o governo federal que era responsável por toda a saúde pública no Brasil. Isso no INPS, na primeira vez, no primeiro momento, e depois, quando se cria o INAMPS, essa estrutura é encaminhada para o INAMPS. Com o Sistema Único de Saúde, acontece uma descentralização, ou seja, cada ente tem as suas competências nesse processo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ou seja, a União tem suas próprias competências, o governo federal tem as suas próprias competências, os estados têm as suas próprias competências, os municípios as suas próprias competências e o DF tem as suas próprias competências, que é uma mistura, né, de competências dos estados e dos municípios. Posso ser mais direto. Por exemplo, os municípios costumam ter responsabilidade de atenção básica à saúde. Traduzindo, aquilo que aqui no DF a gente chama de posto de saúde, atenção básica à saúde, é uma competência em regra municipal, né? Agora, os estados têm uma competência de atender a média complexidade e a alta complexidade. Média complexidade são os hospitais. Alta complexidade são hospitais com algumas especializações. No DF, por exemplo, nós temos como alta complexidade o HRAM, o BASE e o HMIB. Esses são alta complexidade. Todos os outros hospitais são de média complexidade. As UPAs, ela é mista, ela é de atenção básica e de média complexidade, né? E assim sucessivamente. Mas cada órgão terá a sua respectiva competência dentro desse processo. Simples assim. Se você pega num campo mais da atualidades, se você pega aí a própria questão do coronavírus, você vai ver, por exemplo, no caso do Bolsonaro, o STF passando as competências para os estados. O Bolsonaro não queria um trabalho de fechamento, né, o lockdown e tal, e aí o STF vai lá e fala assim, não, essa função são dos governadores. O STF agiu conforme a lei, não dá para falar que ele agiu de forma inconstitucional, tirando a ação do presidente. Por quê? Porque já está claro que os processos são de competências separadas. O governo federal ficou mais responsável agora por unir as informações e passar dinheiro para os estados e municípios, que terá a competência da aplicação desse dinheiro dentro desse processo, gerando aí até o próprio Covidão, né? Que é a perspectiva de corrupção com o dinheiro dada a estados e municípios. Beleza? Então, o processo de descentralização. A gestão dessa saúde no Brasil, diferentemente do financiamento, ela é quadripartite. Como assim quadripartite, Kennedy? Essa gestão, dentro de cada ente, então, dentro do município, como é que é feita a gestão? De forma quadripartite. Dentro do estado de Minas Gerais, como é feita a gestão? De forma quadripartite. No DF, de forma quadripartite. Ou seja, ela terá interferência dos trabalhadores, ela terá interferência dos empregadores, ela terá interferência dos aposentados. Os aposentados aparecem aqui. Eles não aparecem no financiamento, por quê? Porque aposentado não contribui com previdência. Beleza? Se aposentado não contribui, ele não pode entrar entre os financiadores. Mas o aposentado participa do processo de gestão quadripartite, né? E o governo também vai fazer isso. E eles fazem isso através de quê? Eles fazem isso através de algo, você pode até puxar uma setinha, escrever assim, através do que é chamado de controle social da saúde. Esse controle social da saúde é ofertado, é dado mediante os conselhos, as conferências. Então, dentro desses conselhos, dentro dessas conferências, há participação de representantes de todos eles, de trabalhadores, empregados, aposentados e governos. Isso faz com que esse processo se torne, obviamente, então, a participação de todos como uma gestão quadripartite, porque todos eles participam. E que conselhos são esses? Esses conselhos podem ser chamados, né, de órgãos colegiados.
Órgãos colegiados, Keninger, Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho de Saúde do DF. Dentro desse conselho tem vaga lá dentro desse conselho, para você ter ideia. Tem ali 50% das vagas é de usuário do serviço, ou seja, eu, você, usuário do serviço, que pode entrar aí dentro desse mérito como trabalhadores, aposentados, beleza? Então, usuários. 25% é de profissionais da saúde, então 25% das cadeiras são profissionais da saúde. E os outros 25% representantes do governo, né? Isso faz com que você tenha um colegiado de controle social, porque você tem pessoas de várias áreas atuando ali. Isso nos conselhos, nas conferências, são reuniões, né, eventos que acontecem para discutir o Plano Nacional de Saúde, por exemplo, que no caso o Plano Nacional de Saúde é quinquenal, ele é mudado a cada 5 anos, ele é renovado a cada 5 anos. Puxa uma setinha e escreve assim, Plano Quinquenal de Saúde, ele é mudado a cada quinquenal, é 5, né? Quinquenal de saúde. É diferente de outras áreas. Você vai para o orçamento, por exemplo, lá no orçamento você sabe que o plano orçamentário é a cada 4 anos. Não é? No caso da saúde, ele é quinquenal. No caso da educação, é decenal. Cada um tem o seu elemento, tá? Então, saúde quinquenal, tá? Tem fundos de saúde, que é onde o dinheiro fica. Então, existe um fundo de saúde municipal, estadual, do DF, né? O fundo municipal recebe dinheiro do Estado, recebe dinheiro da União. O estadual recebe dinheiro da União. O DF recebe dinheiro da União. Perfeito? Então, cada um tem o seu fundo. O que é um fundo? O fundo é uma conta bancária onde entra o dinheiro para gastar naquele processo. Quem controla esse fundo é o Conselho. Conselho Nacional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. O governador é só o executor disso, tá? Quem faz o controle é o Conselho. Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Nós temos 27 unidades federativas no Brasil, certo? Cada unidade federativa tem um secretário de saúde, certo? Pega esses 27 e coloca numa sala. Pronto! Esses 27 numa sala está formando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. De boa? Conselho Nacional de Secretários Municipais, da mesma forma. Pega os 5.500 e lá vai porrada municípios. Cada um tem um secretário de saúde. Pegue todos eles e coloca numa sala. Pronto, é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. De boa? Ainda existe a Comissão Tripartite. Comissão Tripartite é uma comissão de gestão entre entes da federação. Ou seja, a Comissão Tripartite tem representantes da União, tem representantes dos estados e tem representantes dos municípios. Por isso, tripartite. E tem a comissões, né? Esse é no plural. Comissões bipartides. Cada estado tem uma sua própria comissão bipartite. Por quê? Porque eu tenho, dentro dessa comissão, representantes do governo estadual e representantes dos governos municipais. Beleza? Daí, bipartite. O DF não tem bipartite, porque nós não temos municípios. Beleza, né? Etc. Ou seja, todos esses órgãos, é só para você entender que se cair um termo desse, você tem que saber, calma aí, é um órgão colegiado, ele tem funções de controle social, de gestão dentro do processo, é isso. E se você lembrar de algum deles, você pode escrevê-los na redação, na hora da prova, caso você ache importante, né, uma redação sobre os aspectos sociais de controle da saúde. Citá-los é algo altamente relevante. Beleza. Características do Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Características brasileiras, resumidamente, tá? Nós temos universalidade, é para todos, equidade, nós tratamos o desigual de forma desigual no campo da saúde, existe médico para mulheres, existe médico para homens, ginecologia, por exemplo, para as mulheres, né? Equidade. A equidade é, se uma pessoa está gripada, vai ter atendimento para gripe. Se uma pessoa tem câncer, será atendido para câncer. Cada um é atendido conforme a sua respectiva necessidade, tá? A saúde é direito de todos, dever do Estado. O atendimento é integral, ou seja, ele não pode me atender pela metade, ele tem que me atender em todas as minhas necessidades. Isso é o atendimento integral, tá? Existe participação da comunidade, que eu expliquei lá em cima, é o controle social dela, né? A saúde, ela é aplicada, essas 3 palavrinhas, elas são importantes. A saúde no Brasil, ela é aplicada através da promoção, proteção e recuperação da saúde. Promoção, proteção e recuperação.
Tá? A promoção é o ato verdadeiro de promover saúde, tá? Promover saúde. Ações voltadas aí para que as pessoas possam fazer atividades físicas, mudar a alimentação, né? Campanhas para as pessoas tomem cuidado com higiene, por exemplo, que bebam água. Isso é promoção. Proteção. Proteção é proteger mesmo. Por exemplo, vacina, proteção. E recuperação. Recuperação é recuperar quem está doente. Ou seja, atenção básica à saúde. Apesar de ter uma proteção, tem alguma recuperação. Mas a de média complexidade e de alta complexidade são de recuperação de saúde. Beleza? Tá? E dentro desse processo, Sistema Único, para que isso tudo aconteça, nós temos alguns elementos muito importantes. Entre eles, a vigilância sanitária. Está aqui dentro. Amados, a vigilância sanitária é altamente importante no campo da saúde, altamente importante, tá? A vigilância epidemiológica também altamente importante no campo da saúde, tá? A atenção básica, média complexidade e alta complexidade, isso tá aí dentro, beleza? E assistência à saúde é livre à iniciativa privada, eu sei que você sabe que no Brasil pode ter iniciativa privada, tá? Alguns tópicos relevantes e atuais. Então vamos para o campo da atualidades, propriamente dito, no campo da saúde. Dentro desses aspectos, vamos começar com problemas no SUS. Tranquilo. Falta de profissionais qualificados, longo tempo de espera, falta de leitos, má administração, alto número de mortes, atendimento pouco humanizado. Porém, nós tivemos projeto de lei que está que entrou em vigor e entrou um programa chamado Humaniza SUS, tentando minimizar esse processo. Humaniza SUS é um programa, esse programa, por exemplo, é o programa que faz com que a parturiente, por exemplo, a menina que vai ganhar menino, né? A parturiente tenha direito a um acompanhante antes, durante e o pós-parto imediato. Isso é a humanização do SUS. Certo? Então é algo nesse sentido, tá? Entre outros elementos. Então é um trabalho de humanização do sistema que está acontecendo. Por quê? Porque você tinha esse problema, né? E uma informação para a gente entender. Por mais que a gente desenvolva um campo de saúde interessante no Brasil, ela está longe de países desenvolvidos, tá? No Brasil, há em média 17 médicos, conforme a OMS, para 10 mil habitantes. Nos países da Europa, você tem 33 a cada 10 mil habitantes. Perfeito? Então a gente está a metade aí do que os países da Europa têm, só para os encargos de consciência. Dentro desses campos de saúde no Brasil, nós não podemos esquecer do Aedes aegypti. É um mosquitinho, o Aedes aegypti. Né? Vamos lá, só para os encargos de consciência. Eu sei que você sabe, mas eu preciso falar. Né? Ele é um vetor, ou seja, ele é um ser que carrega a doença para o ser humano. Ele é um vetor. Tá? Ele é um vetor de dengue, de zika, de febre chikungunya e de febre amarela urbana. Febre amarela urbana. Beleza? Tranquilo? No Brasil, como é que está esse processo dessas doenças? Aumentando. É isso que você tem que lembrar. A dengue aumentou casos. Febre chikungunya aumentou. Chikungunya, né? Aumentou casos. A zika aumentou casos. Esses três aumentou casos. É isso que você tem que lembrar. Tá? E drasticamente, ó. Em 2019, de dengue, 1.439.471 casos. Né? Em 2018, 205.791 casos. Você vê a diferença. Né? Chikungunya, né? 110 mil casos em 2019. 2018, 76 mil casos. Zika, 2019, 9.813 casos. 2018, 6.669. Aumentou casos dessas três. Kennedy, e da febre amarela? A febre amarela urbana, desde 1942, não há casos no Brasil. Kennedy, como assim não há casos de febre amarela no Brasil? Não há casos. A febre amarela urbana, que o Aedes aegypti leva, não há casos. Não há casos. Tá? Desde 1942. Porque nós temos vacina. E é uma vacina de dose única.
Beleza? Tá? E por que fala aí da febre amarela, os casos que tem? É febre amarela silvestre. A silvestre ainda acontece no Brasil. Né? A silvestre é aquelas que tá lá nos macaquinhos, e aí é possível ser levado para o ser humano. Agora, o vetor não é o Aedes aegypti. Não, é outro mosquitinho lá que fazem esse tipo de transmissão, beleza? Então, no Brasil, os casos que nós temos no Brasil é febre amarela silvestre. De boa? Tranquilo? O nome do mosquito são mosquitos do gênero Haemagogos infectados. Né? Haemagogos, só que infectados. Né? É essa espécie, esse gênero de mosquito que transmite a febre amarela silvestre. De boa? Tranquilo? Show! Né? Então, falando de saúde, não tem para onde correr, coronavírus. Né? Primeiro, a gente precisa saber algumas informações. O que é coronavírus? É a família de vírus. É a família. Então, existe vários coronavírus. Beleza? SARS-CoV-2 é o nome do vírus que está aí contaminando as pessoas atualmente. SARS-CoV-2. Tá? Por que SARS? Porque SARS gera uma síndrome respiratória aguda grave. Daí SARS do inglês vai gerar essa palavrinha aí. Tá? Então, ela gera uma síndrome respiratória aguda grave. Covid-19 é o nome da doença. Então, SARS-CoV-2 é o vírus, Covid-19 é a doença. Tá? É a doença. Covid é de corona, né, de vírus. 2019 é de 2019, ou seja, quando ela surgiu. Tá? D é de doença e 2019 é do ano que surgiu. Então, corona, vírus, D, doença, e 19 o ano que ela surgiu, beleza? 2019, tá? Então é isso, então não confunda, SARS-CoV-2 é o vírus e Covid-19 é a doença. Vai escrever? Cai esse assunto lá na redação, escreve os termos corretos. Coronas é a família, SARS-CoV-2 é o vírus e Covid-19 é a doença, tá? Outros coronavírus. SARS-CoV-1 aconteceu na China em 2002, por isso esse é o 2, né? E o MERS, que aconteceu no Oriente Médio de 2019, tá? Vírus, outros vírus da família coronavírus, que atinge, entre outros, que está no reino animal, tá? Que não chegou ao ser humano, beleza? Então, existe esses aí. Algumas definições. Pacientes assintomáticos, bastante simples. Tem o vírus, mas não apresentou nenhum sintomas. Medidas de contenção da doença. Sabemos várias possibilidades. Entre elas, a ideia de quarentena, que as pessoas fiquem em quarentena, e essa ideia pode ter vários tipos de interpretações. A quarentena geral para todo mundo, mas pode ser quarentenas por categorias. Por exemplo, uma pessoa que tem o SARS, né? Tem o SARS-CoV-2, então ele tem o vírus, certo? Mas ele não apresentou nenhum tipo de reação, né? Ele é assintomático, mas ele tem que ficar de quarentena, 14 dias, beleza? Entendeu? Veio de países estrangeiros, tem que ficar de quarentena, 7 dias, né? Isso pode ser aplicado a vários outros. Idosos, pessoas que estão em risco, que têm alguma outra doença, tem que ficar em quarentena, tá? Esse termo pode ser usado para isso. Principal crítica sobre essa quarentena. A principal crítica é como que os pobres irão sobreviver se eles não podem trabalhar. Essa é a principal crítica. Da onde que vai vir o dinheiro? Né? E como que vai ficar a questão econômica, industrial e de mercado brasileira e no mundo? Como é que isso vai ficar se as pessoas pararem de produzir? Como é que vai ficar se chegou o dia do que o Raul Seixas já tinha falado, o dia que a Terra parou? Como é que vai ficar? E essa máquina da economia, como é que depois desse vírus, como é que ela vai voltar? É o que é chamado por segunda onda. A segunda onda será uma onda econômica, né? Que a própria OMS falou que em países pobres, pessoas irão morrer de fome, exatamente por conta da parada econômica do mundo, né? Então, há elementos aí de críticas a esse tipo de modelo, beleza?
O isolamento tem a ver com a quarentena, né? O isolamento é o ato de se isolar mesmo, 14 dias ou 7 dias, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm o vírus ou vieram de países com suspeita. Testagem desse vírus. Existe 2 tipos de testagem. Teste rápido, que é bem impreciso, tá? Mas ele existe. E o PCR, que é uma proteína que reage ao vírus, né? Esse PCR, ele é mais preciso, bem mais preciso, porém ele demora mais, né? O mais rápido possível de alcançar o teste é 3 dias para ter o resultado, né? 3 dias, mais rápido, né? Mais rápido aí, certinho? Então isso vai acontecer. O Brasil, ele testa pouco em relação a outros países. Quando a gente fala testa pouco, testa muito, faz isso pouco, faz isso muito, a gente tem que saber uma referência, né? Quando a gente não tem referência é difícil, né? Ah, no Brasil morre muito. Beleza, é uma informação, morre muito, né? Mas a gente precisa ter uma referência, tá? Morre muito, ok, sabemos disso. Mas e comparado com os outros países? Nós morremos tanto em número de habitantes ou morremos menos? Então é sempre importante a gente ter referências, tá? No caso aqui, nós testamos pouco sim, e eu trouxe vários aspectos, ó. Segundo a última informação que eu dei, nós testamos 63 pessoas a cada 100 mil habitantes. Muito pouco, perto de outros países. Cuba, 2,65. Chile, 6,43. Peru, 4,44. Equador, 1,15. Alemanha, 25,11. Né? Itália, 23,64. Estados Unidos, 12,08. Né? Lá testam-se mais. Né? Então isso tem aspectos até geopolíticos, os testes não chegam, tal, produzidos pela China, esse negócio todo. Fator econômico, paga mais para a China, entrega lá, não entrega no Brasil, tem todos esses fatores que entram dentro desse método. Então o Brasil testa pouco, esse é o fato, tá? Esse é o fato. Ok, ainda como medida para combater, nós tivemos o auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial, no primeiro momento, foi dado para autônomos, desempregados, pessoas que necessitam sobreviver durante esse período que não podem trabalhar. O valor foi 3 meses de R$600 cada um deles, beleza? Lembrando que mulheres mães solteiras recebiam o dobro, R$1.200. R$1.200. De boa? E agora, no dia 8/7, foi anunciada a prorrogação por mais 2 meses desse valor. Então será entregue mais R$1.200 para essas pessoas, tá? Mais 1.200. Dividido da seguinte maneira, pelo menos até o momento que eu vi. R$500 feita no final de julho, R$100 no primeiro dia de agosto e ainda no mês de agosto mais R$300. Neste caso dessa renovação, dessa prorrogação, não se fala das mães solteiras, não. Tá? Não. Só se fala sobre os aspectos aí para todo mundo, beleza? Pelo menos até esse exato momento, tá? Beleza, auxílio emergencial foi. Vacinas para SARS-CoV-2. Vacinas. Começar pela observação aqui no final. São 136 vacinas testadas no mundo. Estamos testando vacina aí, estamos desenvolvendo vacina, né? 12 delas já estão em estudos clínicos, ou seja, verificando situações, possibilidades com o ser humano. Sendo que a última informação que eu tive, 3 delas estão na fase 3, ou seja, testes em seres humanos. Beleza? Entre essas, 2 dentro dessas 3 estão no Brasil. Olha que legal isso, né? 2 entre elas. Não é do Brasil, mas o Brasil tem parcerias com essas instituições, né? A primeira é da Universidade de Oxford, né? E a AstraZeneca. Acho que é assim a pronúncia, é uma farmacêutica, né? Segundo a OMS, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, ela é a que mais está próxima de ser a primeira a atender a humanidade, né? É a que mais está próxima. E o Brasil tem parceria com ela. Essa vacina já está sendo testada lá no Reino Unido, está sendo testada no Brasil, está sendo testada no continente africano, né? E ela tem sim, segundo a OMS, um elemento importante que pode vir a ser a primeira a ser atendida no Brasil, beleza? Tá? E a segunda é uma outra chinesa, o Sinovac, é o nome da empresa chinesa, né? Em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, né? Que
também está na fase 3, as duas estão na fase 3, e essa vai iniciar os testes de seres humanos aqui no Brasil, né? E nesse caso será para profissionais de saúde, né? Esse teste, beleza? São com vírus inativos, tá? Esses testes são com vírus inativos, beleza? Tá? Então, a intenção é o vírus inativo gerar o anticorpio, mas sem gerar ali a doença, tá? Simples assim, beleza? Então, os testes estão, né, dentro dessa fase e o Brasil tem. Caso aconteça, há uma perspectiva de que até o final do ano você já tenha vacinas sendo distribuídas para a população, principalmente para aqueles que mais necessitam. Profissionais no campo da saúde, idosos, pessoas com alguma doença e assim sucessivamente. E ano que vem, se Deus assim permitir, nós já teremos vacina para atender a humanidade. Beleza? Tranquilo? Show! Então isso é a questão da vacina. Pronto! Esse assunto foi. Covid foi. Tá bom, né? Tá bom desse assunto. Não sai da TV, né, esse assunto, então tá bom aqui em atualidades. Beleza! Dentro desse aspecto, a gente tem alguns outros pontos importantes de destacar. Entre eles, o movimento das antivacinas. Está crescendo no mundo o movimento das antivacinas. Ela começa, pelo menos as informações que nós temos, esse movimento ele começa mediante uma pesquisa fraudulenta colocada lá na The Lancet, eu acho que é assim o nome da revista. É uma revista, né, científica, aonde que um britânico, esse Andrew Alcaford, ele disse que aquelas vacinas, principalmente a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, né, que combate elas provocavam em algumas crianças o autismo. Gerou um boom nesse aspecto. Depois outras pesquisas foram feitas, mostraram que essa matéria nessa revista, ela era falsa, ela foi retirada da revista, esse negócio todo, tal, mas o caos já tinha acontecido. Os antivacinas, eles têm dois modelos. O primeiro é aquele que não quer nenhum tipo de vacina. Nenhum tipo de vacina. O segundo modelo é aquele que entende que as crianças precisam ter uma maturidade maior para poder receber as vacinas. E dois, que essas vacinas não sejam várias ao mesmo tempo, que elas sejam espaçadas, tenham mais tempos para tomar essas vacinas. Existem os antivacinas também dentro dessa perspectiva, beleza? A OMS questiona todos. A OMS vai dizer, olha, os estudos vai dizer que a vacina pode ser tomada várias ao mesmo tempo, não há nenhum tipo de mal, isso ainda provoca menos horror para a criança vai lá, toma uma injeção e toma 3, 4 ao mesmo tempo, tá tudo certo. Né? Então a OMS vai nesse caminho dizendo que não, isso não tem nada a ver, e os estudos estão também indo para esse caminho que esses antivacinas não tem nada a ver. Tá? Esse movimento está crescendo fortemente na Europa e nos Estados Unidos da América, beleza? Naqueles países onde que a vacina não tem obrigatoriedade, principalmente nos Estados Unidos mesmo, nos estados americanos, só 2 estados que não entram nesse método, mas nos estados americanos que entende que esse aspecto da vacinação a pessoa pode não tomar por conta de aspectos religiosos, está levando a vários casos de retorno de doenças nessas regiões. Esse pode gerar um problema porque os sistemas de saúde eles já não estão mais preparados para lidar com essas doenças, porque, em tese, essas doenças foram erradicadas por conta da vacinação. Então, é algo que você tem que ficar ligado e caso venha cair em prova alguma coisa sobre vacinação, talvez caiba ali a argumentação sobre a antivacina e o problema. Tanto que a OMS vai declarar que, agora recente, 2019, que os antivacinas estão entre os 10 maiores riscos para a saúde global. Beleza? A OMS vai declarar isso. Estão entre os 10 maiores riscos para a saúde global, juntamente com vírus e outras doenças. Tá? Então, esses vírus e outras doenças, entra a ideia dos antivacinas. Fechou? Show! Mais um assunto, né? Só mais 2 assuntos a gente encerra. Inteligência artificial, telemedicina e saúde digital. É óbvio que esse é um assunto interessante para fins de prova. No Brasil, ele é mais ampliado por conta do corona e do isolamento social e da quarentena, né, que é a ideia da telemedicina, da saúde digital, sendo aplicada no Brasil, mas é algo já bastante utilizado em vários lugares no mundo. Coloquei lá embaixo na observação, ó. Já é utilizado nos Estados Unidos, no Canadá,
países da Europa, né? Essa ideia de telemedicina, de saúde digital, né? Quais são os seus principais recursos e o que nós precisamos entender sobre ela, né? Primeiro, ela passa através de um modelo de automatização, né? Um sistema, por exemplo, que consegue capturar, por exemplo, a temperatura, algumas características que podem gerar um resultado ali no próprio aplicativozinho, tá? Definição de prioridades médicas, casos de urgência, né? O aplicativo pode informar que é um caso de urgência, né? Consulta médica em áreas possíveis, consulta médica online, né? Da mesma forma que eu estou falando com você liga lá um Skype ou qualquer outra ferramenta do gênero, né? E aí o médico fala com a pessoa e eles fazem uma consulta médica online, né? Ah, mas consulta médica não pega exame nem nada, por que você não pode mandar esse exame pelo próprio aplicativo, moço? Né? Ou a empresa que você fez o exame, né, já manda para o médico pelo próprio aplicativo, já está tudo ali, tudo bonitinho, beleza? Então é possível. Agora, óbvio, exames médicos em áreas possíveis que dá para fazer exame médico. Tem exame médico que é necessário que o médico toque no paciente, que o médico converse pessoalmente ali, toque, veja os aspectos físicos. Quebrei a perna, médico. Eu estou falando ali no negócio, quebrei a perna, o que eu faço? Né? O médico fala, meu filho, vem no hospital, porque a gente precisa colocar um gesso, sei lá, qualquer coisa. Mas naqueles que são possíveis, podem ser feitos sim, tá? Algo altamente importante que está em desenvolvimento e será uma mudança no processo de saúde no mundo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. O cruzamento dessas informações mediante armazenamento de banco de dados. Então, esses bancos de dados podem ter o histórico dos pacientes, podem ter os exames que os pacientes fazem, pode ter imagens que os pacientes tenham tirado de um raio-x, por exemplo, né? Então, já pode estar tudo lá, facilitando qualquer tipo de atendimento e o acompanhamento do histórico do paciente online mediante esses aspectos da telemedicina. Tá? Definição de diagnósticos cada vez mais precisos. Por quê? Porque você tem um banco de dados com todas essas informações, vai gerar esse diagnóstico, né? E melhores condições de custeio do sistema único, do sistema de saúde no mundo, no brasileiro, no único, particular e no mundo como um todo. Por quê? Porque isso faz com que o custo caia, a tecnologia faz com que o custo caia. É óbvio que isso não vai fechar hospitais, não faz o menor sentido isso, mas é um atendimento altamente importante e que no Brasil vai ter esse boom agora, principalmente para atender idosos durante essa pandemia. Beleza? E uma preocupação em relação a ele, que é a humanização do serviço. Esses sistemas digitais têm que ser humanizados. Né? Daí a ideia da inteligência artificial, a inteligência artificial ter nome de pessoa, você fala com aquela pessoa que tem o nome da inteligência artificial, você fala com o médico, né? A perspectiva de ter a imagem do médico, o médico também está te vendo. Isso é uma perspectiva de humanização do atendimento. Beleza, e a última informação no campo da saúde que nos interessa é uma informação simples e direta. Os Estados Unidos rompe relação com a OMS. Ou seja, o Trump, segundo ele, por relações da OMS muito próximas à China, o Trump anunciou ainda em março, que não iria mais mandar o dinheiro que mandava para a OMS, ele cancelou os recursos que os Estados Unidos mandavam para a OMS, isso em março, e agora, em julho, outro dia desse, o Trump anunciou a saída da OMS. Ele anunciou, né? Ele já entrou com os trâmites legais para isso, né? Já entrou com os trâmites legais da saída da OMS, tá? Cara, passando isso, se não tiver uma viravolta nesse assunto, né? Isso só vai realmente sair oficialmente no dia 6 de julho de 2021. Perfeito isso? Então, e segundo Trump, pela relação da OMS com a China e que isso pode ter ocasionado numa interferência sobre a circulação do SARS-CoV-2, do coronavírus atual, pelo mundo, sem uma proteção real sobre isso. A OMS não passou informações para o mundo porque tinha uma parceria com a China. Beleza? E isso levou o Trump a sair de lá, levando os Estados Unidos
com ele. Beleza? Essa é a última informação. Se daqui até a data da prova tiver alguma informação sobre saúde que eu entenda relevante, caso eu entenda relevante, né, eu gravo mais uma videoaula e coloco aqui abaixo dessa, tá? Uma videoaula sobre saúde com aspectos atuais mais recentes. Pronto. Esses são os aspectos históricos. Olhe os aspectos históricos principalmente, os aspectos relevantes principalmente, porque são esses aspectos que irão te dar base para construir uma redação sobre saúde em todos os elementos. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.